Este é mais um programa Diálogos sobre a Vida. Eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema escolhido para hoje é: o que é purificação? Normalmente a gente vê purificação quando a pessoa, assim, num sentido bem comum, né? Quando a pessoa procura purificar o corpo, evitando bebidas, drogas, alimentos inadequados, né? Fala-se também numa purificação espiritual, quando se vai numa igreja, de alguma forma, em algum trabalho de natureza espiritual e tal. Mas tudo isso é muito genérico, muito vago, né? Queria ver se hoje a gente conseguia tratar desse tema de uma forma um pouco mais clara, mais direta. E aí eu vejo que purificação não é só o cara ser honesto, ou ele ter uma vida sexual regular, não ter relações ilícitas, como diz o Buda, né? Um dos preceitos do Buda é não ter relações sexuais ilícitas. Enfim, existem muitos assuntos correlatos à purificação. Mas o que me interessou tem a ver com algo que eu coloquei na página Autoconhecimento Transformador do Instagram, que tem a ver com relações. E esse é um tema muito presente na obra do Krishnamurti, né? Relações. E aí eu estava pensando assim, quais são os pilares de uma relação saudável? Seja ela uma relação conjugal, seja ela uma relação familiar, seja uma relação de patrão e empregado, de amigos, uma relação de vizinhos, qualquer tipo de relação, qualquer tipo de relação. Quais seriam os pilares para uma relação saudável, sadia? Aí eu botei lá, autoconhecimento transformador do Instagram. O segredo para a qualidade de qualquer relacionamento é confiança, verdade, diálogo e liberdade. Confiança, verdade, diálogo e liberdade. E depois a gente desenvolve alguma coisa lá nessa linha. Mas eu estava refletindo. A desconfiança é uma forma de impureza? A mentira é uma forma de impureza? A restrição à liberdade, que vem com ciúme, possessividade, controle, de alguma forma aquela queda de braço que acontece em muitos relacionamentos, que tiram a liberdade dos outros, né? Será que isso tudo é impureza? Né? Ciúmes, controle, possessividade. Até mesmo a questão do diálogo. As pessoas se fecham em orgulho, né? Se fecham em irritação, se fecham de tantas maneiras que inviabilizam um diálogo para que a verdade possa aparecer, para que a confiança nunca seja minada, né? E para que a liberdade seja sempre respeitada. Então, muitas vezes as pessoas bloqueiam o diálogo que permitiria que esses pilares todos estivessem presentes em qualquer relação, né? E aí a gente vai acabar caindo naquela coisa dos defeitos ou dos pecados capitais. Talvez todos eles sejam alguma forma de impureza, né? Mas até outro dia eu vi um negócio engraçado que falou assim, que o menos pior dos pecados capitais é a preguiça, porque ela te impede de cometer os outros pecados. Achei muito engraçado isso. Mas o fato é que, quando se fala em caminho espiritual, nas tradições, das grandes religiões, na própria literatura teosófica, essa palavra é muito presente. O Krishnamurti não fala muito nisso.
Ele raramente toca nesse tipo de assunto, mas ele fala sempre no transformar-se, num descobrir a verdade por si mesmo. Ele fala sempre nesse desbravar os territórios da verdade e da própria transformação nossa e do mundo. Se a gente realmente for parar para pensar, cai tudo no mesmo lugar, né? O Krishnamurti não fala em caminho porque ele rejeita a ideia de tempo, né? Ele acha que a gente tem que enxergar agora dentro da nossa maior capacidade. Essa coisa de projetar uma coisa para o futuro, para ele isso é ilusório, é um truque do pensamento de postergar aquilo que você precisa ver agora, ou, se não conseguir ver, pelo menos ser honesto, que não vê, que não está vendo. Não é assim? Mas todas as tradições falam na purificação. E aí a gente vai ver que essa tal de autotransformação, que está presente na missão da Sociedade Teosófica e também muito presente na obra do Krishnamurti, ela tem a ver com essas transformações dessas atitudes relacionadas ao ego, né? E é como se fosse um trabalho alquímico de transformar o chumbo em ouro, né? Então, cada vez que você percebe o ciúme, cada vez que você percebe a raiva, cada vez que você percebe o medo em você, cada vez que você percebe a luxúria, ou pelo menos a tendência à luxúria, ou as vias de fuga que quase todas as pessoas aqui e acolá adotam vias de fuga, né, de fugir de si mesmo, procurando prazeres, procurando evitar incômodos. Todos esses fatores precisam ser vistos com muita isenção, trazidos à tona, né, para que possam ser transformados. E aí a gente cai na questão da diferença básica entre purificação e puritanismo. Porque a purificação, ela é quando você realmente transforma aquela coisa egóica, né? Seja raiva, ciúme, medo, ambição, cobiça, inveja. Toda vez que você detecta algum sinalzinho disso, uma mínima tendência, você olha isentamente e aquilo se transforma, aquela energia que estava presa naquilo se liberta, né? Então, o chumbo virou ouro, porque o que vem no lugar daquilo é uma consciência livre, uma consciência liberta daquele condicionamento inconsciente, né? Então, esse trabalho é um trabalho de purificação. Mas o trabalho do puritanismo, puritano é muito diferente, porque o puritano é aquele, não toco nisso, não faço aquilo, não sei o quê, ele vive uma vida toda artificial, como se ele criasse uma redoma para si mesmo e talvez se autoalimentando em termos de autoimagem, de pureza, e a pureza verdadeira não tem nada a ver com autoimagem, né? Não tem nada a ver com você se achar melhor do que ninguém. Pelo contrário, se você precisa esquivar muito de alguma coisa, provavelmente é porque aquela coisa ainda está dentro de você e a tentação está ali te cercando de alguma maneira, né? Então é preciso ter a coragem de se abrir para aquilo que teoricamente seria impuro, mas sem se entregar. Ou seja, em outras palavras, nem repressão, nem indulgência. Consciência. Esse é o trabalho que pode ir levando à purificação, que é uma coisa infinita. Sempre vai haver mais níveis de trabalho, tanto no nível físico, como emocional, como mental, para ser transformado e para ser purificado, né? E cada vez que a transformação acontece, a gente passa a vibrar numa faixa vibratória mais sutil do que aquela que estava nos condicionando pelas limitações
do ego, né? Ou dos chamados condicionamentos. Então, eu vejo que esse tema é de uma riqueza muito grande, porque o tal caminho espiritual, na verdade, somos nós mesmos. Não existe um caminho para lá ou para cá. O caminho é essa transformação interna, é a gente deixar de ser animal, violento e ganancioso e luxurioso e tudo isso, e ser uma pessoa mais leve, mais pura, mais sensível, mais sensata, mais verdadeira. Então, todas essas transformações, elas têm a ver, a meu ver, com o processo de purificação. Só que a gente tem que ter muito cuidado ao tratar desse assunto para não cair no puritanismo. O que você acha, Eduardo, sobre essa coisa aí da pureza e do puritanismo? Sem microfone. Esse tema purificação tem várias implicações e várias abordagens, né? Como você colocou, tem a pureza nos relacionamentos, a, a, um modo de viver puro em que você vive desconectado das coisas mais grosseiras da vida, dos ambientes mais grosseiros. E nos livros teosóficos, por exemplo, né, nós vemos várias referências ao processo de purificação como um processo em que nós elevamos a qualidade vibratória dos nossos corpos e da nossa natureza como um todo. É como se nós trabalhássemos para conseguir vibrar numa outra dimensão e, com isso, ter acesso a um mundo muito mais pleno, né? Um mundo em que nós temos acesso a uma realidade mais abrangente. E eu pesquisei na, na literatura, né, o que havia de referência do Krishnamurti sobre pureza e purificação. Encontrei algumas afirmativas dele que são interessantes. Ele fala o seguinte: ele coloca que nós vivemos dentro de uma grande confusão que é criada pelo pensamento e que é possível nós nos purificarmos dessa condição, desse envolvimento que, que é decorrente do nosso pensamento estar voltado para a busca de prazeres, para buscas egoístas, tudo aquilo que você estava falando, né, Marcos, de os vícios, as atitudes que são um pouco nobres, né? Então, a mente, geralmente, ela está poluída com uma série de sensações negativas, com todo tipo de sentimentos, emoções e pensamentos que são que nos puxam para baixo, né? E o Krishnamurti fala aqui uma coisa que eu achei muito interessante, tem muito a ver também com uma visão bem abrangente dos ensinamentos teosóficos. Ele diz que purificar-se é abrir o seu coração. Olha que afirmação bonita essa, né? Purificar é abrir o seu coração. E na hora que você passa a ouvir, né? Você se abre para o mundo, você passa a ouvir, a ver o mundo com esses olhos compassivos, com um estado de abertura mental, ocorre um processo de limpeza de toda essa escória, de toda essa sujeira que habita a nossa mente. Essa sujeira, ela persiste enquanto nós estamos alimentando a nossa mente e as nossas emoções com vibrações inferiores. Nós nos deixamos conduzir
para um mundo poluído, vamos dizer assim, né? Quando nós frequentamos ambientes em que as pessoas estão bebendo, estão falando fofoca, estão falando mal um dos outros e estão pensando em todo tipo de coisas que não enobrecem o ser humano, né? Então, essa poluição do pensamento, ela pode ser iluminado na medida que nós nos abrimos para aquilo que a gente pode dizer que é o eterno, né? Para aquilo que pertence a uma outra dimensão que está muito além do pensamento. E agora eu lembrei de uma passagem do livro do Murilo, Ecologia Mental, em que ele faz um comentário muito interessante. Ele diz: nós estamos habituados às estações de tratamento dos esgotos físicos. Nós temos, né, inclusive, uma grande carência aqui no Brasil de tratamento de esgoto, né? Mais de 50% do nosso esgoto é despejado in natura, em rios, em mares e lagoas. Então, esse é um problema. Mas o que quando nós falamos em estações de tratamento, geralmente é tratamento do esgoto físico. Mas ele coloca o seguinte, que mais importante do que tratar esses dejetos físicos é você tratar os dejetos mentais. Existe no plano mental, no campo mental, muita poluição, muita sujeira, não é? E essa sujeira, ela acaba contaminando as pessoas e pode nos contaminar também se nós não estivermos despertos. Agora, através de um estado de conexão com uma ordem maior, né, com uma natureza superior, nós podemos nos contrapor a toda essa poluição mental, esse estado, né, em que nós vivemos, né, de agitação e de pensamentos de todo tipo, que são basicamente os pensamentos egoístas. Se nós trazemos um pouco de luz do alto e compartilhamos essa luz com o mundo, se nós nos abrimos, né, para a luz, se nós ouvimos essa mensagem que vem do alto, nós podemos ser um canal de, de tratamento de todas essas impurezas que existem no mundo. Porque, como diz o Krishnamurti, nós somos o mundo. Então, na medida que nós conseguimos nos purificar, nós estamos purificando o mundo também. Isso é uma coisa fantástica, né? O fato é que existe impureza no mundo e existem impurezas dentro de nós. Nós não podemos nos separar com tudo que é vil, ignóbil, corrupto e puro no mundo, porque nós somos o mundo. Então, o que nós podemos fazer? É perceber esse estado e, em vez de ficar pessimista, crítico, abrir um canal para que uma, uma luz maior possa penetrar e começar a trabalhar tudo isso que hoje está contaminado. Vocês veem que a ciência mostra que a luz é um fator determinante para você, por exemplo, despoluir a água, o movimento, a luz e diversos outros processos. Então, nós temos a capacidade de usar a, a nossa abertura espiritual para ouvir, para receber, compartilhar e, de alguma maneira, contribuir para que o mundo seja menos poluído, seja menos violento, seja menos ganancioso, seja menos invejoso, para que possa haver menos guerras, né? Mais compartilhamento, mais amor e menos ódio. Então, eu vejo isso aí como um processo de purificação, porque a purificação nunca pode ser
algo individual, apenas individual. Ela é individual também, mas nós não podemos nos ver como seres separados do mundo. Então, se nós queremos nos purificar, nós temos que colaborar para que todo mundo possa se purificar também, para que a vida ao nosso redor seja tocada por uma qualidade vibratória mais elevada. E isso tem a ver mais com aquilo que você falou da transformação. A transformação espiritual tem tudo a ver com a purificação. É você elevar aquilo que é denso, aquilo que é baixo, aquilo que é egoísta, aquilo que é limitado, no sentido de algo mais elevado e tem a ver com uma condição de não separatividade, uma condição de amorosidade, de compaixão, enfim, de tudo aquilo que enobrece o ser humano. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu e o Marcos conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti, e hoje o tema escolhido foi o que é a purificação. Você introduziu aspectos bem interessantes para a nossa reflexão. Um é esse de que no silêncio interior, na quietude dos pensamentos, né, abre-se o acesso à dimensão que é mais sutil do que os pensamentos. E essa dimensão, dali vem purificação, né? É uma energia que te lava interiormente, né? Ela tem a ver com a meditação, não meditação no sentido convencional externo, mas a meditação no sentido de esvaziamento interno, né? Ou daquilo quando o Krishnamurti fala, a meditação começa quando o pensamento termina, né? Então, quando a gente se permite momentos de aquietamento interior, vem uma brisa de uma dimensão mais sutil do que o pensamento, e ela até ajuda a organizar os pensamentos, ela ajuda a purificar os pensamentos, né? Então, essa aí é uma fonte de purificação. Uma outra coisa que você falou, citando o Murilo Nunes de Azevedo, saudoso e querido ex-presidente nacional da Sociedade Teosófica, desse esgoto mental, né? Tem uma passagem das Cartas dos Mestres que fala o seguinte: a desconfiança e o preconceito são contagiosos. Olha como o esgoto está passando aí, entra em qualquer um de nós, uma hora para outra, né? A gente adota os preconceitos dos outros, ou até a cultura da sociedade. A gente nasce numa certa sociedade, todo um modo de pensar próprio, né? Valoriza o dinheiro, valoriza poder, né? Dependendo de quem chegar aqui, bota tapete vermelho, porque é um magnata riquíssimo, ou é um político famoso. A sociedade cultua essas coisas, né? Se for um José Ninguém aí que chegou, não, isso aí deixa eu falar, nem dá atenção e tal. Então, é uma sociedade que tem uma série de impurezas na própria cultura, até desumanas, vamos dizer assim. E a gente é refém desse contágio, né? A gente absorve essa cultura toda. Então, nesse trabalho de autotransformação, a gente tem que ir se libertando desses valores sociais, ou dessa moral social, que, como o Krishnamurti disse, a moral social é imoral. Ou seja, a gente vai ter que, por perceber esses valores equivocados, né, e poder ir se libertando dessas influências, e isso também significa purificação.
E essa coisa de você purificar a si mesmo para purificar o mundo, porque transformando a si mesmo você está transformando o mundo, esse é o grande barato. Porque, na verdade, cada um é um mundo, né? Cada um é um mundo. A sua subjetividade, com as suas identificações, com as lutas entre a luz e a sombra, cada um é um mundo. Então, na verdade, se você iluminar esse mundo individual, o mundo maior já é melhor, ele já é diferente. Ou até como aconteceu naquela vez que o Krishnamurti foi dar uma palestra na ONU, e depois que ele falou, o sujeito falou assim: o que adianta o senhor falar nessa transformação se o mundo continuará o mesmo? Aí ele falou assim: transforme-se, e o senhor verá se o mundo continuará o mesmo. Né? Porque é lógico, a partir do momento que você passa a vibrar numa faixa mais elevada, você já irradia aquilo para o mundo e o seu modo de olhar o mundo já é diferente, e, portanto, o mundo já é diferente também. Né? Então, assim, esse é um processo infinito, esse processo de purificação. É sempre você estar buscando uma faixa vibratória mais elevada. Mas, por outro lado, eu faço uma perguntinha, porque eu tenho pessoas amigas que falam muito da leveza, vamos dizer assim, e tudo que é pesado é ruim e tal. Aí a minha pergunta: jogar a sujeira para debaixo do tapete é purificação? Provavelmente não. Né? E nós, no nosso processo psicológico, que a gente quer sempre estar bem na fita, a gente quer só o que é bom, o que é bacana, o que é lindo, né? A gente escamoteia muitas tendências nossas que não são tão nobres, elas ficam meio que escondidas de nós mesmos, porque nós alimentamos uma autoimagem elevada de si mesmo, tal, né? E aí, quando a gente age assim, a gente foge de confrontar a si mesmo. E até esse confronto consigo mesmo, ele tem que ser muito paciencioso, muito humilde e muito verdadeiro. Porque aquilo em nós que é mais pesado, que é mais feio, né, precisa ser olhado com paciência, com humildade, com verdade, sem autoimagem. Porque se a gente já se coloca para cima ou para baixo, a gente já está no jogo do ego. Essas características mais pesadas, elas são do próprio ego. Só que o ego adora entrar em conflito consigo mesmo, para esconder o que é feio, enaltecer o que é bom, ficar naquele jogo de autoafirmação, autoimportância, enfim, lustrando a si mesmo. Então, eu não tenho medo de entrar no mais denso, Edu. Eu acho que a gente tem que ter a coragem de ir ao purão. É como se nosso ser interno, subjetivo, fosse uma casa e tivesse 3 andares e um porão, né? E um terraço. Então, o térreo está aí o físico, você está falando, está ouvindo, está encontrando. Tá. No segundo andar aí já tem o emocional, que já tem seus cantos escondidos, coisas que a gente não vê, desejos ocultos, medos ocultos, tensionamentos. Essa casa tem que estar sendo limpada o tempo todo. Aí você vai no terceiro andar, mental, né? Às vezes agitado, às vezes cobiçoso, às vezes nervoso, às vezes conflituado. Ali também cabe toda uma faxina. E lá em cima, no quarto piso, vamos dizer assim, tem um terraço, você tem o céu infinito. Lá é o lugar onde você se abre para o não eu. Mas no subsolo, embaixo do térreo, tem um porão. Naquele porão tem cobras e lagartos, escorpiões, né? Tem muita poluição, muita sujeira.
E ela vem acumulada ao longo de muitas existências. Não é coisa só dessa existência, né? São os escândalos que a literatura teosófica fala, e são tendências muito arraigadas que nós trazemos para trazer à tona, tirar do porão, aí vem aquele pó, né? Você está vendo aquele lado seu não tão nobre, mas você está olhando ele de frente com paciência, com humildade, com verdade. Aí aquela poeira toda sai, né? Tudo vai sendo limpado e a transformação vai acontecendo, né? Então, assim, eu concordo com você que a gente tem que vibrar sempre numa faixa mais elevada. Sempre, sempre, sempre. Mas quando a faixa mais densa vem, porque ela vem às vezes, sabe lá de onde que ela vem, seja da influência dos astros, do nosso inconsciente, ou das circunstâncias da vida que nos cutucam em aqueles pontos que a gente não quer mexer e ela nos força a mexer, né? Até mesmo na literatura teosófica fala que toda a natureza do chão tem que vir à tona para poder ser transformada, né? Então, eu acho que às vezes nem sempre a gente consegue estar nas nossas vibrações mais elevadas, mas se a gente estiver sendo verdadeiro, né, paciente e humilde, sem nos achar nem melhor nem pior porque está mais denso, porque está mais leve, vamos dizer assim, a transformação vai acontecendo sozinha. E a gente vai ficando sempre cada vez mais leve, né? Então, é uma transformação profunda. Ela não é só transformação, dizer tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ótimo. Eu acho lindo quando a gente consegue ver o mundo com olhos coloridos. Isso é maravilhoso, desde que a gente não esteja jogando para debaixo do tapete. O que você acha, Edu? Pois é. Eu vejo muito também dessa maneira, que nós somos ainda muito imperfeitos, mas na medida que nós nos vemos dentro de um caminho espiritual e que estamos trabalhando para remover toda essa escória, essas imperfeições, os momentos em que nós somos capturados por sentimentos negativos acabam diminuindo. Eu percebo isso ao longo da minha vida, né, que à medida que você vai focando mais a sua consciência em aspectos mais elevados do ser, na medida que você vai meditando e vai estudando livros também que nos auxiliam nesse processo de autoconhecimento, a gente leva, nós nos tornamos menos suscetíveis a essa contaminação que você se referiu. Às vezes é inevitável devido a certas circunstâncias, mas nós conseguimos nos livrar delas mais rápido e conscientemente nós não deixamos também que elas evoluam. Acho que isso é um fator, né? Às vezes você é tomado por um sentimento assim negativo, mas você percebe isso e não deixa aquilo evoluir. Então eu vejo que nós temos essa possibilidade, como diz o Krishnamurti, de observar e transformar a nossa mente. E eu queria trazer um aspecto que o Krishnamurti traz, que eu achei também muito interessante, quando ele fala de purificação. Ele diz que a morte é purificadora. Olha que interessante isso, né? Porque a morte é renovação, né? É uma mutação, é uma purificação que torna a mente mais preparada, vamos dizer assim, para receber o novo. Então, o que acontece? Quando nós morremos para tudo aquilo que é o passado, e o passado inclui tudo aquilo que representa um estado muitas vezes inferior de ser, os maus hábitos, os condicionamentos, os apegos e assim por diante. Se nós
observamos a vida com muita atenção e seguimos essa orientação de morrer para tudo aquilo que já foi, não é que nós vamos jogar para baixo do tapete, como você já disse, mas é simplesmente não dar continuidade a nada que não vale a pena, né? É você estar sempre nascendo para o novo, sempre renascendo. Isso é um estado muito bonito, né? De você perceber que a vida é dinâmica e nós não podemos ficar apegados ao passado, apegados às coisas que foram aprazíveis, que deram bons resultados, nos trouxeram alegrias no passado, porque elas são apenas lembranças, são apenas um acúmulo de experiências armazenadas, mas não são a realidade do hoje, do aqui e do agora. Então, essa abertura para o novo é exatamente esse estado de você morrer a cada instante para o passado, de forma que você possa viver intensamente o presente. É aquele processo que o Jamus fala de rejuvenescimento, e esse processo de rejuvenescimento é um processo também de purificação, que você morreu para aquela escória, para aquela contaminação que existia ontem, e você passa a se abrir para algo mais elevado. Ele fala o seguinte: se morrermos para tudo que conhecemos, para tudo que está armazenado na memória, tudo que sentimos, a morte é então uma purificação, rejuvenescimento. Então, essa é uma dica que eu considero assim da maior importância, né? De nós termos assim essa indicação que nós podemos deixar de lado tudo aquilo que já passou e nos abrirmos para toda a beleza que a vida está nos oferecendo, morrendo para o passado e vivendo intensamente o presente, observando, né, essa grandiosidade, essa beleza que a vida nos traz, podendo amar intensamente, porque o que nos afasta da postura amorosa são todos os traumas, todas aquelas picuinhas que estão armazenadas na nossa mente, as nossas dificuldades de relacionamento. Se nós, em cada relacionamento, como você falou, Marcos, nos abrirmos para a pessoa como ela é, e não para a imagem que nós temos dela, se nós nos abrirmos para o mundo sem querer nos proteger, sem querer apenas que, sem querer que a gente seja um ente isolado que está interessado nos seus projetos pessoais, mas buscando o bem comum, nossa, isso aí é uma transformação radical, eu diria, que vai trazer realmente uma pureza de ser extremamente elevada. Interessante como a gente tem que usar as palavras, né? E às vezes elas podem nos conduzir a entendimentos diferentes. O próprio Krishnamurti sempre dizia: a palavra não é a coisa, ela tenta apontar para a coisa, né? Quando a gente fala assim, que a morte purifica, o cara já assusta logo de cara, né? Tipo, vou morrer, vou purificar, como é que é isso? Aí fala assim: não, morrer a cada instante, morrer para o passado. Aí, mas como eu vou morrer pelo passado se eu sou esse passado? Nome, endereço, profissão, objetos, posses, relações. A pessoa vive naquela redoma egocêntrica, que é esse sentido de eu ou de individualidade, né? Então, uma outra forma de falar a mesma coisa, desse morrer a cada instante, seria esvaziar-se completamente. Esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se da autopreocupação, né? Esvaziar-se do egocentrismo, né? Não deixar o pensamento ficar rodando em torno de si mesmo, direcionar o pensamento para coisas mais nobres, para coisas mais elevadas, enfim. É outra forma de dizer a mesma coisa. Ele usa a expressão morrer a cada instante. É até bom para a gente desmistificar esse negócio de morte, porque
A palavra morte dá arrepio em muitas pessoas, né? Só de usar a palavra, né? E é uma coisa tão natural quanto o nascimento, quer dizer, a vida não se renovaria se não existisse morte. Então, ela faz parte do processo natural. Mas o nosso eu, de uma certa forma, resiste e até se trava quando o assunto é esse, né? Então, esvaziar-se, realmente perceber que a sua consciência vai além dos registros de memória que você tem, constituem o si mesmo, né? Porque o si mesmo é um conjunto de memórias. Se tivesse uma amnésia total, não vai saber seu nome, seu endereço, não vai saber quem você é. Esse sentido de eu são registros de memória que estão ali para uma função. Mas quando o pensamento fica girando em torno deles, aí ele cria essa trincheira de egocentrismo, né? A tal da heresia da separatividade, e é a raiz de todos os problemas, né? A causa de todos os conflitos, de todas as guerras, de todo o dissabor que existe no mundo. Chegamos ao final de mais esse programa. Estejam conosco nas próximas edições, vejam os programas gravados, que são muitos, tanto no canal Supre como no canal da Sociedade Teosófica no YouTube. Façam a difusão, a divulgação desse nosso trabalho que é tão importante. Namastê.